Teresina, Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, vou chamar o nosso time e vamos começar já o nosso programa, viu? Vou chamar o Vladimir Alves e seus bochichos. Cadê você, Vlad? Tô aqui, Sônia Abrão. Muito boa tarde a todos. Olha só, segredos de um famoso foram revelados esta semana. Ah, é? E eu vou contar aqui. Tá certo, vamos saber segredos. O pessoal adora, né? Segredos contados. Hoje nós temos uma cadeira vazia que já nós vamos receber um convidado, na verdade hoje uma convidada muito especial. Daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar, tá sabendo de tudo, né? Tiago Rocha, vem pra cá, Tiago. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo. E olha só, a cantora famosa aparece com roupa ousada e o pessoal começa a xingar, a questionar na internet. Vai. Olha, parece coisa de gente puritana, Sônia Abrão. Pelo amor de Exatamente, né? Deus. Que isso, meu Deus. A gente só tá andando pra trás, que coisa feia isso, né? Meu Deus. Olha aqui, menino do Rio, bomba. Vamos lá, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde Boa a todos. tarde. E o que estava ruim ficou ainda pior. Ah, que legal. Porque boa uma tarde. atriz de travessia está detonando a Cássia Kiss e jornalistas da emissora se juntaram ao grupo Caramba. para formalizar queixas à direção da Globo. Tá ficando pior mesmo essa Piorou. situação. Então, uma atriz de elenco já assumiu bronca, já tá detonando a Cássia Que Kiss. contracena E com teve ela na novas novela. denúncias? Novas denúncias de jornalistas da emissora. Jornalista da emissora. E nome de então, peso, é hein? Isso. Meu Deus, olha, daqui a pouquinho você fica sabendo de tudo, porque agora vamos chamar a nossa convidada muito especial, que é a doutora Marília Salumbu, que é médica infectologista pelo Instituto Emílio Ribas, e hoje vem tratar de um assunto importantíssimo pra gente, tá? Vamos lá, doutora Marília, prazer em recebê-la. Ela veio. Tudo bem? Ela veio, né? Boa tarde. Boa tarde, querida. Essa cadeira é toda sua. Licença. Fique à vontade. Nós vamos começar a falar hoje. Hoje é a nossa roda da saúde aqui. Então, a gente vai falar sobre essa história de Covid-19. A pandemia não foi embora, mas tinha dado uma tranquilizada, uma controlada. Agora parece que está chegando uma nova onda, que seria a terceira onda de Covid no nosso país. Será que é isso mesmo? Isso vai demandar que quem ainda nem tomou a quarta dose, daqui a pouco já tenha que estar pronto para a quinta dose da vacina. Como é que a situação pode se comportar daqui para frente? A gente sabe que já tem caso no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, agora em São Paulo, e São Paulo com óbito, e que ontem, segunda-feira, só ontem, já teve novos, 4.000 casos no nosso país. Então, a situação começa a assustar novamente, ou no mínimo preocupar outra vez. Vamos ver o que a doutora Marília tem para explicar para a gente, né, doutora Marília? Como é que a gente pode encarar como uma nova onda mesmo? Sônia, a questão é o seguinte, assim como grande parte do mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, o número de casos de Covid, ele está crescendo. Sim. Isso é fato. Agora, o que, claro, nós não chegamos na gravidade do que a gente Já tinha, viveu. isso, do que nós vivemos do ano 2000, 2021. Mas é uma hora de atenção, é uma hora de alerta, e eu parabenizo, assim, essa oportunidade que você está nos dando de levar essa informação para as pessoas, no sentido de que o vírus, assim como tudo, ele mudou. Sim. Então, quando nós falávamos de um vírus em 2020 ou 2021, todo mundo, infelizmente, tinha um parente, um amigo próximo que tinha evoluído ao óbito. 2022, as pessoas falam, você teve Covid? Como se não fosse nada. E o vírus também, ele, devido ao advento da vacina, ele também mudou a viremia dele, ele ficou um pouco mais brando. Sim. Ao mesmo tempo, outras cepas foram aparecendo. Na minha época de residência no Hospital Emílio Ribas, eu tinha um professor chamado professor Dr. Paulo Augusto Airosa Galvão. Dr. Airosa nos falava o seguinte, devemos ter medo de bactéria, Tá.
devemos ter medo de vírus, não de bactéria. Bactéria tem antibiótico, acabou. Você tomou o antibiótico, você resolveu o processo. Agora, vírus não, porque o vírus, as drogas virais ainda eram prematuras. Eu já tenho meus 40 anos de formada, na época da residência, então o vírus ele vai mudando, ele vai mutando e vão aparecendo variantes. Essa variante que foi diagnosticada, foi isolada agora recentemente no Rio de Janeiro, ela vem com uma agressividade muito grande. Então, a gente falar de caso discreto, caso frustro, caso sem complicação, é um pouco prematuro. Só para você ter uma ideia, hoje nós tivemos contato com 12 exames. Tá. 8 positivos, 8, numa região de São Paulo, onde é um nível bem, pessoas bem esclarecidas, zona da Vila Olímpia. Sim. Então, 8 casos positivos num dia comigo. Então, assim... Quando a senhora fala em agressividade, não é em termos de prejuízo à saúde, colocar a vida em risco, é sobre a capacidade de se alastrar mais, é isso? Essa capacidade, esse vírus, ele tem uma característica de lesionar, de trazer problemas a médio e longo prazo. Por exemplo, alguém já ouviu falar da Covid longa? Sim. Antes, era muito prematuro. Quando começou a pandemia, nós não sabíamos do que estava se tratando. Sim. E você falou uma coisa muito importante. Não acabou a pandemia, gente. Não. A pandemia não acabou. A história de desobrigar da máscara deu essa impressão para todo mundo, não foi? Foi transporte daí que começou. Pois é, transporte... Será que nós vamos ter que voltar, retroceder nessa flexibilização? Olha, eu acredito, honestamente, que sim. Por exemplo, eu estava vindo para cá, me telefonou uma empresa importante, de 700 funcionários. Doutora, nós estamos querendo abrir o restaurante. Podemos? Claro que não. Uma das causas desse aumento da quantidade de casos, o que foi? Isso daí. Primeiro, são alguns fatores que ajudaram. O frio. No frio, o vírus se propaga muito mais rápido. No frio, todo mundo fecha mais as janelas. Então, a propagação viral é muito grande. Em ônibus, todo mundo fecha tudo, né? Sem dúvida. A questão da vacina. Recentemente, eu tive um paciente, uma pessoa super esclarecida, falou, doutor, eu não sei se eu vou tomar a 4ª dose. Mas por quê? Mas efeito colateral. Mas efeito colateral, em relação a custo-benefício, não tem o que se discutir. Pessoal, se a gente puder deixar um recado aqui, é o seguinte, tem que fazer. Quem não fez a 3ª dose, façam. Quem não fez a 4ª dose, façam. Isso é muito importante. Existem algumas cidades do interior, Limeira e Tatuí, no último boletim epidemiológico, eles já estão fazendo a 5ª dose. É isso que eu ia perguntar, ela já existe, então? Ela já está à disposição em alguns lugares? Isso. Em alguns lugares, ela está à disposição. Agora, se você quiser saber a nossa opinião é um pouquinho distinta. Quando foi começado a vacina, nós fizemos a vacina foi feita com a cepa original, vindo da China. Tá. Agora, nós temos outras variantes. Alfa, delta, gama, várias variantes. Né? A variante da Ômicron. A delta Ômicron. Agora tem mais uma, BK1. São várias cepas, porque o vírus ele tem uma característica de mutação muito grande. Se hoje você falar, na minha opinião, devemos fazer a 5ª dose? Não, eu acho que ainda é prematuro. Tá. Nós devemos, sim, estimular a vacinação em crianças de 6 meses a 2 anos. Esta faixa etária, ela está muito exposta a uma série de fatores e eles desenvolvem muito rapidamente isso daí. Então, na nossa opinião,
a fundamentação é que as pessoas façam a vacina. Efeitos colaterais são mínimos. E se houver um dia, Um dia, no máximo de um 2, mal-estar, né? Exatamente. uma indisposição, uma febrícula, esqueçam de efeitos colaterais. Então, colocava a carteira de vacinação em dia, 3ª, 4ª dose. Outra coisa, a maioria da população fez a vacina antes de 4 meses atrás. A grande maioria, a gente sabe. Por que existe a vacina? A vacina ela existe para minimizar os casos graves, Sim. não para isento de doença. Exatamente. Que também foram algum questionamento que a gente recebe. Mas por que eu vou ter que tomar a vacina? Tem que tomar a vacina Se ela para não me traz imunidade, né? Total. Exatamente. Para que a gente não tenha as formas graves. O começo da pandemia, nós tivemos casos gravíssimos. A maior parte era óbito mesmo. Né? Óbito. Então, pessoas conscientes, totalmente conscientes, mas com falta de ar. Então, assim, logo no começo, que nós desconhecíamos qualquer coisa, já temos mais noção do que está acontecendo. Sim. Agora, o que eu acho, a vacinação para criança de 6 meses a 2 anos, essa deve ser uma meta prioritária antes de se pensar numa 5ª dose. Sim. E o Brasil trazer a vacina bivalente. Né? Qual é? A gripe e Covid? Então, a bivalente é o seguinte, a Pfizer, por exemplo, ela já fabrica, o Brasil não tem ainda, mas ela tem uma cobertura para outras cepas. Ah, tá. Pra Essa outras- vem mais completa, mais Isso. abrangente, é isso? Isso, perfeito. Mais completa, mais sofisticada, vamos dizer assim. Então, não adianta você fazer, na minha opinião, uma vacina, uma 5ª dose, um outro reforço, vamos Da mesma colocar assim, vacina. da mesma vacina, Entendi. com uma cepa que já não está circulando tanto. Tá. Claro, a gente não pode esquecer o seguinte, uma cepa, ela chega no Brasil em 10 horas, em 15 horas, é um voo. Sim, é É um verdade. Um né? voo, nova cepa chega. Tranquilamente. E o vírus, ele tem essa questão dessa mutação. Então, o foco agora, crianças nessa faixa etária, 4ª dose. 4ª dose, 3ª e 4ª, tem gente que nem 3ª dose não Eu fez. parei na 3ª, depois eu tive Covid, agora eu estou esperando para poder tomar a 4ª. A gente estava até falando aqui com relação à vacina, também com relação aos sintomas. Parece que esse vírus, essa cepa que encontraram no Rio de Janeiro, ela provoca outros sintomas. Talvez como se fosse uma crise de labirintite, alguma alteração no coração. Isso procede? Isso procede. Existem vários efeitos colaterais do Covid. É o chamado Covid longo. Tontura, crises de labirinto. Então, a primeira manifestação clínica, procure o médico. Né? Esse negócio, mas é uma gripinha. Meu Deus do céu, gripe é muito importante. Sim. E atualmente, eu vou voltar na questão das crianças. As crianças estão expostas a 3 quadros virais importantíssimos agora no inverno. Covid, influenza e uma gripe específica de criança. Agora, as crianças são porta de contaminação para toda uma casa. Para a família toda. Para a família toda, para o pai, para a mãe, para o avô. Está no colo o tempo todo, Está no tá colo. junto com a gente. Não tem jeito. Exato. Então, assim, essa questão dos efeitos colaterais da Covid ou a manifestação clínica, ela procede, sim. Tontura, mal-estar, náusea. Então, a Covid... E o coração, que você tinha falado? Coração, O que é? a Covid, Batedeira? taquicardia. Sim. A Covid, ela tem uma gana de manifestação que não dá para você rotular apenas como um processo gripal. É uma coisa muito mais ampla. Isso no diagnóstico. Agora, no efeito colateral, quantos e quantos pacientes a gente tem pego no sentido de problema de memória, falta de concentração, preguiça, uma preguiça mental. Isso tudo faz parte de uma Covid longa, que a gente atualmente já
já conhece nesse sentido. Já tem até como tratar? Sim, Então já tá tem ótimo. como tratar, mas Demanda tempo. não, assim, cura. Eu tenho paciente tratando com Covid longa há 2 anos, desde a Nossa, época. é longa mesmo, É longa né? mesmo. Nossa, muito tempo. Loucura. Socorro, Achei né? que era um período de Doutora, 3 meses. deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, porque assim, a minha 4ª dose, por exemplo, foi no final do ano. Me lembro que era época de festas. E esse ano todo... Final do ano passado? É. Nossa. E aí, esse ano todo, eu teoricamente estou desprotegido porque não tem a 5ª dose de vacina. Se houver a 5ª dose, eu devo tomar essa dose por conta desse período longo sem a vacinação? Vamos pensar na questão da vacina. A vacina, a imunidade dela, ela vai te dando uma proteção, mas ela é descendente. É o que eu imaginei. Ela é descendente. Só que se você tomar uma dose de vacina agora, ela foi feita com o vírus original lá da China. Esse vírus já era. praticamente, Está extinto. como dizia na minha infância, demodê. Demodê, Demodê. gostei, doutora. Fora de moda o vírus. Porque mudou muito. Ele vai mudando. O vírus ele vai mudando. Então, por isso que eu estou te falando. O que eu acho que a sociedade precisa ter agora é essa chamada vacina bivalente. Que alguns laboratórios, que já existe mundialmente, o Brasil ainda não trouxe. Nesse momento, você tomar uma 5ª dose, na minha opinião, né? claro. Assim como Limeira, a gente respeita, Limeira, Tatuí, são cidades do interior que estão fazendo a 5ª dose, mas de uma vacina que... É igual se fosse um Já computador tá que está protegida, desatualizado, né? né? É um computador desatualizado. Todo mundo está com um computador novo e você está com um computador Mas assim. não é melhor isso do que nada? Porque ele está sem reforço nenhum. É, Ou porque a dele não está funcionando mais. Exato, mas não está funcionando mais, entendeu? É o seguinte, você não consegue fazer um backup. Que Não nem consigo atualizar, Você né? não consegue atualizar. Então, veja bem, uma 5ª dose para um vírus que já praticamente inexiste, ele está mudando. Do ponto de vista teórico, você teria uma imunidade para aquele primeiro vírus lá. Mas ele já mudou. Alfa, delta, gama, ômicron, delta ômicron, a sexta agora. Entendeu? Q1, Então, né? as cepas são Ômicron Q1. muitas. Olha, quando eu estava fazendo residência no Emílio Ribas, os primeiros casos de AIDS chegaram ao Brasil. Isso foi mais ou menos em 1982. Até agora, nós não temos uma vacina eficiente e eficaz para a AIDS. Por quê? Porque o vírus muda. Porque vírus é muito difícil. Você tratar de vírus, ele tem uma característica de mutação muito grande. Então, o que nós não podemos fazer? Esquecer os cuidados básicos, né? Lavar a mão. Eu frequento muito hotel. Normalmente nos hotéis, você tem uma piazinha assim, logo na entrada, para lavar as mãos. E eu observo muito. As pessoas passam estão pela lavando. piazinha, Ou né? então elas lavam a mão assim, Acabou. 5 segundos. E isso efetivamente, não esqueça o seguinte, a coisa mais suja que a gente tem é mão. Uma fonte de contaminação. Aqui nós temos álcool para todo mundo. Até porque isso, na ausência de uma pia, isso daqui, o ideal é água e sabão. Só um minuto, então. Vai embora, vai O embora. ideal é água e sabão. Então, Quer fechar? no caso do Isso. Tiago, que representa milhares de pessoas que já tomaram a 4ª dose e já tem um período de tempo, na opinião da senhora, ainda é a utilização de máscara, o uso de álcool gel, esses cuidados básicos que vão Tem que ser preservar essa mantido. disseminação Esses do vírus. cuidados básicos, e me permita concluir a sua frase, que nós negligenciamos muito. Sim. Está na hora de voltar. Existe uma palavra que eu gosto muito, chama-se disciplina. Então, assim, tem que ter disciplina de novo. Se você tiver uma coriza, se você tiver uma congestão, se você tiver uma tossinha seca, põe máscara.
Os orientais nos mostraram isso, né? mas isso não precisa ser uma ordem do governo, isso precisa ser uma coisa, uma educação nossa. Máscara, fundamental. Por exemplo, você quer ver uma outra coisa que ajudou a proliferar muito? Aglomerações em... Agora? Show, barzinho. Oh, meu Deus do céu. Vestibular? Além do vestibular, votação. Votação, as eleições, exatamente. Você viu alguém de máscara na votação? Não. Mas eu pergunto para a senhora, então, minha última pergunta, Tá. Sônia. É prematuro dizer que a gente vai poder curtir uma Copa do Mundo dentro de um quadro de normalidade, porque os jogos começam já mês que vem e a gente fica ansioso para ir para a rua, torcer pelo nosso Exatamente. time? Nossa última Isso pergunta. pode não acontecer. Puxa vida, muito prematuro. Eu acho o seguinte, está na hora da conscientização nossa. O governo, ele liberou. Se foi prematuro ou não, na minha opinião, foi prematuro. Nós não estamos aqui para discutir isso. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, o seguinte, eu tenho que tomar conta da coisa mais importante que eu tenho na vida. Aliás, a única coisa é a minha saúde. Então, vamos comemorar, mas sem grandes festejos, sem grandes aglomerações. Vai para alguma aglomeração, vamos pôr a máscara. A máscara ainda é fundamental. Eu conheço pouquíssimas empresas que ainda mantiveram a máscara. Certo. É importante manter? Sem dúvida nenhuma. Tá certo, Tá bom? então. Doutora Marília, não é? Salumbu, muito obrigada pela presença aqui, por esses esclarecimentos, uma aula para a gente, né? Sobre novas prevenções, ou manter a prevenção em relação à Covid-19. Foi um prazer. O viu? prazer foi todo nosso. Muito obrigada. Obrigada a viu? você. Pode ficar aí Continue sentado com a um gente, pouquinho, fica aqui, a gente continua tem mais aí. dúvidas. Eu vou dar recadinhos aqui e já a gente começa a nossa roda da fofoca. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o assunto do Lobianco. Deixa a manchete. Isso aí, Sônia. Olha, já tem atriz aí do elenco de Travessia que contracena com a Cássia Kiss, detonando a Cássia Kiss e revelando como tá péssimo o ambiente nas gravações. Tá certo. Você quer falar? Vou dar um recadinho, né? Bom, vamos voltar aqui. Menino do Rio, Alessandro Lobianco, e é mais Cássia Kiss na parada. É como o Lobianco falou na entrada do nosso programa. Dá sempre para piorar, né? O Dá que é sempre ruim pra fica piorar, pior. E Sônia. o caso Pois da é. Cássia Kiss está se tornando um ponto muito crítico dentro da própria Rede Globo de televisão. É isso, É né? exatamente isso, Sônia. E a Globo está cada vez mais perto de precisar tomar uma decisão para que esse ambiente ainda não fique com um cenário ainda pior. Porque o que indica, o que parece, na verdade não o que parece, o que está acontecendo, é que não querem mais contracenar com a Cássia Kiss. E isso está crescendo. Tá. E Não agora, é só bastidor agora, não é só dentro bastidor. de estúdio também. Dentro do estúdio, dentro do set de gravação. Inclusive, tem uma atriz, como a gente falou, ela contracena com a Cássia Kiss e ela está precisando adotar uma tática para conseguir suportar fazer as cenas com a Cássia Kiss. E ela fala é isso. complicado, Ela né, diz gente? que ela entra no set de filmagem para contracenar com a Cássia e precisa abstrair a pessoa da Kátia. Ali, Ela tem que entender que ali é a Cidália, que não é nem um personagem. Só existe a Cidália para ela conseguir suportar e interpretar um outro papel com a Cássia Kiss. Eu estou falando da Ana Lúcia Torre, que tem um papel também, a tia Cotinha em Travessia, que senta na mesa para tomar chá com a Cidália e conversar com a Cidália. E a Ana, ela deu uma entrevista para o Lucas Pazin, do Splash, do portal UOL, e ela abriu o jogo. Ela falou que, olha, é difícil a gente tolerar as falas homofóbicas, né? E eu preciso utilizar desse recurso para entrar num set e filmar com a Cássia Kiss. E o ambiente está muito ruim. Ela diz que evita entrar em embate com a Cássia Kiss, quer dizer, isso já demonstra que a Cássia Kiss continua com essa atitude do convencimento de fazer com que tentar fazer com que os outros pensem como ela pensa, né? Sim. E a Ana deu uma declaração que eu vou ler aqui a íntegra. Tá. Não é agradável para mim. Não vou dizer em nome de outro do elenco, mas essas falas homofóbicas não fazem o meu gênero. Sou uma pessoa de extrema fé,
acredito em Deus profundamente, mas o meu Deus é agregador, ele não é preconceituoso. Por exemplo, como não vou gostar de uma pessoa negra apenas porque sou branca? É meu irmão em Cristo, existem atitudes por aí que eu não gosto. E ela disse o seguinte, não tem como, eu trabalho com ela, né? Então, quando estamos juntas, ela é a Cidália, personagem. Foi a solução que encontrei para mim, para não ficar um clima nesse ambiente. Quer dizer, aqui a Ana Lúcia Torre falando... Não dá para separar, né? Não dá Não para dá. separar. Gente, o que está acontecendo com a Ilka Tibiriçá? Que ela está enlouquecida, né? Sim. Desde fera ferida que Ilka Tibiriçá causa nos bastidores da televisão brasileira. Eu não sei o que está Mas acontecendo foi se com ela. aperfeiçoando. Nossa! E chama atenção aqui porque fica claro por parte da Ana Lúcia, que ela não tem mais relação com a pessoa da Cássia. Não. Ela está ali forçando realmente, até no pessoal, uma comunicação apenas com a Cidália, né? Agora, Exatamente. isso aqui que a Ana Lúcia fala, gente, expressa o sentimento de diversos outros artistas, né? Foram 15 artistas, mais gente da direção, gente de roteiro, gente de produção ao compliance aí da Globo. E a novidade, Sônia, é que agora esse grupo de pessoas que levaram essa denúncia, que cobram uma explicação da Globo, aumentou porque jornalistas da Globo se juntaram a esse grupo. Olha, nós não somos da novela, mas a Cássia continua fazendo declarações homofóbicas em grupos do WhatsApp, que a gente participa, e não só fazendo essas declarações, como nos agredindo dentro desses grupos do WhatsApp. E que pessoas são essas? A Cássia Kiss, ela pede em alguns grupos do WhatsApp o boicote a nomes que hoje representam totalmente a imagem da TV Globo à frente dos noticiários, que são nomes como William Bonner. Uau. Ela pede abertamente o boicote a William Bonner. Ela pede boicote à jornalista Flávia Oliveira, da Globo News, Andréa Sadi, da Globo News, a Natuza Neri, Gente. ao Marcelo Cosme, da Globo News. Acredito. Isso chegou a uma situação que esses jornalistas entenderam que eles estavam sendo atacados Sim. por uma atriz da própria empresa que eles trabalham. Exatamente. Então, por exemplo, um deles que assume, que fala abertamente, que faz parte da comunidade de GLBTQIA+, ele falou, é de mim, é sobre mim, né? E ele foi ao compliance da Globo, ele quer uma resposta, ele formalizou uma denúncia. Outros jornalistas que foram citados aqui também enviaram de forma formal um pedido à Rede Globo que tome atitude, gente. e apontam já que se a Rede Globo não fizer nada, ela estaria negligenciando Sim. um ataque que eles sofrem dentro da empresa. Então essa coisa cresceu muito, agora são atores, são diretores, produtores, camareiros, maquiadores e jornalistas de peso que pedem uma resposta da emissora, além de colegas ali próximos como a Ana Lúcia Torre. Não, é alguém ali dentro batalhando, vamos dizer assim, contra a própria empresa, sim. né? Contra Pedindo os um colegas, boicote à própria pedindo empresa. Um boicote aos colegas, gente. Que é isso? Maçã podre na caixa vai deixar apodrecer a caixa toda, como dizia meu pai? É muito complicado E a gente isso. fica O que pensando, é né? que eles estão, né, demorando tanto para tomar uma decisão? É muito estranho. Isso, olha, vai além da novela, vai além da novela. Isso é um comportamento dela fora, né, da coisa, mas reflete tanto que acaba afetando o trabalho. Os colegas já não se sentem mais à vontade. Imagina a Ana Lúcia Torre, né, vocês estão vendo uma cena das duas, são amigas na novela. Né? Ela é amiga da Cidália, então ela tem muitas cenas com a Cássia Kiss e não tem mais identidade e não dá nem para ter respeito pelo colega. Fica muito complicado. Ela está sendo aí, olha, muito profissional para segurar uma onda dessa, mas os atores, o resto do elenco merece passar por isso por causa de uma atriz que não está sabendo se comportar. Não acho isso uma coisa justa com todos os outros. E Sônia, Vlad e Thiago, a gente tem a impressão que tudo isso que eu estou falando gerou uma denúncia conjunta Sim. de todas porque ela essas foi pessoas. mexer com outros Mas não é. departamentos, Não né? são. Já somam mais de 20 denúncias
vindo de setores diferentes no compliance da emissora. Isso é uma informação Não é um também... abaixo-assinado, Não é, gente. não Cada é. um foi lá e fez questão São de mais fazer de a 20. sua denúncia. Isso está até bem explicado numa matéria que saiu hoje no Notícias da TV. Sim. Então, quer dizer, são 20 denúncias, né? Não dá coisa, mais né? para ignorar isso. Também Não é só um caso isolado. Imagina o Yuquinha Tibiriçá para cima e para baixo com seu terço, sobe, desce, vai lá, mexe com o jornalismo, daqui a pouco ela está mexendo com o pessoal da novela, daqui a pouco ela sobe, ela desce, se tivesse programa infantil, vai ela lá no meio, porque parece que ela está mexendo com todo mundo. São vários departamentos falando, e é uma pessoa contra todos. Como se ela tivesse Exatamente. declarado guerra. Ana Lúcia Torre tão fina, uma mulher tão civilizada, Sempre, uma super né? atriz Nunca vi também. nada que desabonasse a carreira dessa mulher, agora ela tem que se... E ela falou civilizadamente, não como a Cássia, porque a Cássia, não sei o que está acontecendo com ela. Tem que se olhar Que e a pena, Globo né? tomar uma Que atitude, pena, porque... Que pena. Não Tá sei mais o do que que é. na hora, eu não É. sei o que eles estão esperando, sair porrada nos bastidores, Sim, né? No sim. estúdio, Ou um boicote sei lá. à própria novela, porque daqui a pouco os atores não vão mais querer entrar para gravar com a Cidália e esse boicote acaba sendo de um lado que não era para ser. Exatamente, é muito complicado. E agora com esse lance de novos contratos, né, o pessoal não tem muito a que se apegar, né? Porque o pessoal tem por obra, o contrato por obra. Você pode rescindir a qualquer momento, né? Qualquer parte pode rescindir o contrato a qualquer momento, desde que honre a multa, pague aquelas histórias todas. Mas aí existe um precedente jurídico que vai se arrastar aí por um bocado de Sim. tempo e que também... Mas eu acho que olha, Sônia, se fosse apresentador, repórter, qualquer outra coisa que não fosse alguém que estivesse envolvido numa trama, essa pessoa já tinha saído de circulação. sim. Já tinham chegado e falado, olha, vem aqui que precisamos falar com você, senta aqui, nós vamos deixar na geladeira até terminar o contrato, aquela coisa toda. Mas como ela está no núcleo de uma telenovela, que ela é a espinha dorsal de tudo que está acontecendo. A Glória Pérez também, segundo o Lobian, não quer diminuir o personagem. Não quer... Então ali você tem o verdadeiro conflito na novela das 9. O que nós vamos fazer? Nós temos milhões investidos aqui. A novelista... Contrapartida, a atriz falou que se sair, vai processar a emissora. Então você tem um verdadeiro quiprocó e, na verdade, eles devem estar quebrando a cabeça no bastidor para resolver o que vão fazer com essa história toda. É uma que o novela escândalo- paralela à outra, Foi né? o que aconteceu em Sétimo Guardião. Foi, tá Sei que lembrando essa disso. experiência não foi boa para a Globo. Então, como você falou, Thiago, eu acho que o que a Globo está pensando é como contornar essa situação sem que os noticiários fiquem acima da trama da novela. É isso. Né? Eu acho que o que ameniza essa situação, que diferente de outras novelas, não existe um núcleo gay na novela. Por exemplo, como tinha em Pantanal. Mas peraí, tem um desdobramento nessa Olha história. lá. Esse Qual? núcleo gay existe. Mas A Glória deixou Cortou um de pouco... ela não cortou, mas ela resolveu deixar no banco de Stand-by. reserva até solucionar essa história da Cássia quer dizer, Kiss. já prejudica o roteiro. Eu também né? acho. Já E prejudica. eu estava pensando também aqui, acho. que se a novela não seguir o curso normal, essa coisa toda, porque a gente está falando aqui, mas a guerra está acontecendo nos bastidores. O que a Sim. gente vai fazer? E no Apaga incêndio estúdio aqui, também, né? apaga incêndio aqui. A Globo, por sorte, por ser uma coisa de ter aquela história do streaming, eles colocaram no ar uma outra novela. Que está melhor do que Que tá tá no ar. fazendo Não, muito que sucesso. olha, se vocês Todas as perceberem, e a gente percebe porque lida com essas notícias todos os dias, Todas as Flores agora está aparecendo mais nos noticiários de televisão do que a própria Travessia. Travessia. Por quê? Porque a Cássia Kiss está dando muito mais motivos para falar e de uma forma negativa da novela e já ultrapassou a Brisa, o Ari, o Ari Otto, tá muito a própria chato. Jade. Ninguém nem fala mais dele, só fala dela e dessa maneira extremamente negativa. Quer dizer, é um prejuízo para a novela, sim. Aí daqui a né? pouco eles fazem algum forrobodó lá, Sim. uma história de vai ter que demolir, vai todo mundo caiu, subiu e colocam todas as flores que já está pronta É. e colocada no lugar. Eu não sei, eu acho que não vai acabar bem. Esse é um dos muitos capítulos que essa novela vai ter na vida real. Sabe por que não vai dar certo? Porque
a própria Ana Lúcia falou o quê? Ela falou assim, eu tento conversar com a Cidália, eu tento tratá-la como a Cidália, a personagem. Porque a gente sabe que existe muito profissional que trabalha um com o outro e eles não se suportam. Verdade. Um não quer ver a cara do outro. O que eles fazem? Fazem lá o profissional. Vão lá, gravam, vão lá, fazem seu programa, Igual vão lá, dupla sertaneja também. apresenta seu telejornal, canta. Mas com a Cássia Kiss não está dando. A Ana Lúcia falou que não tem como conviver com ela. Porque se você não consegue estabelecer um diálogo profissional com o colega, é porque lá por trás ele também está causando nos bastidores. Vlad, você falou uma coisa muito interessante. Ela não quer pacificar. Não. Não quer. Você falou uma coisa muito interessante porque a Ana diz o seguinte, eu tento evitar os combates. Tentar não é conseguir. Exatamente. Não está insustentável. Está insustentável realmente. Bom, daqui a pouquinho o ator José Dumont vira réu de estupro de vulnerável. Eita. Segunda vez, vai ter a prisão preventiva pedida de novo. Ele que estava em prisão domiciliar, né? Já já vocês vão saber esse assunto em que o centro é pedofilia. Bom, vamos lá, vamos falar de José Dumont. Teve mais uma denúncia dessa vez que foi acatada e é o seguinte, olha, segundo o Na Telinha, o site Na Telinha, José Dumont, que já responde por armazenamento de pornografia infantil, virou réu pela segunda vez e dessa vez o ex-ator da Globo irá responder por estupro de vulnerável. Ontem, a Justiça acatou o pedido da denúncia feita pelo Ministério Público do Rio da última semana, depois que o delegado, Marcelo Maia, da Delegacia da Criança e do Adolescente, e vítima, disse o seguinte, indiciou José Dumont na investigação do abuso do artista contra um menor de idade. De acordo com a apuração da polícia, as câmeras registraram momentos de investidas do ator com o menino de 12 anos, com beijo na boca e carícias íntimas. Em depoimento para a polícia durante a investigação, a mãe da vítima afirmou que só soube dos abusos que o filho sofreu após as denúncias dos vizinhos. Zé Dumont tem 72 anos de idade, foi preso no dia 5 de setembro no Rio, suspeito de armazenamento, só que a coisa foi além, porque o que as imagens demonstram, provam, na verdade, é a prática da pedofilia mesmo. Então, ele que tinha conseguido até ficar em prisão domiciliar, tinha tido prisão temporária, foi para preventiva, conseguiu a domiciliar, vai voltar para preventiva porque essa denúncia foi aceita. Tá? Então, é isso, gente. Bom, Alessandro Lobianco tem notícias de Ana Lúcia Torre, daqui a pouco vai falar. Dá tempo de comentar Zé Dumont? Então, tá bom. Vai falar agora? Vamos lá? Olha, mais uma bomba envolvendo esse caso da Cássia Kiss. A gente teve uma informação agora de uma fonte. Já vou voltar. Mais uma calma, fonte? Então, calma. Bom, Alessandro Lobianco, agora é a sua vez. Bom, olha só, Sônia, a gente acabou de receber aqui uma informação de uma fonte super segura que está dentro da Rede Globo e ela explicou o seguinte, que dentro daqueles pacotes de mudança que a Globo pediu para a Glória Pérez, a Glória ainda não sabe como tirar a Cássia, mas encontrou temporariamente uma forma de mudar o roteiro e tentar ganhar mais tempo. Sim. Que forma foi essa? E aí envolve quem? Ana Lúcia Torre, por exemplo. A ida da Ana Lúcia para o núcleo de Portugal, na trama, é justamente para amenizar e a Glória ganha tempo. A Ana Lúcia teria pedido para realmente ir para Portugal, não contracenar mais com ela. Outros atores estão pedindo para continuar em Portugal durante a novela. Portugal na trama, Na né? trama, Sim. isso. Porque dentro do roteiro, algumas pessoas que estão em Portugal dentro da trama já deveriam estar contracenando com a Cidália. Já deveriam ter retornado ou voltado de viagem, mas pediram para continuar afastados e não ter esse contato. Então a Glória está se virando nos 30 para prolongar cenas lá em Lisboa, para não juntar parte do elenco que não quer mesmo contato com a Cássia Kiss. E a Ana Lúcia foi uma que conseguiu ter esse benefício no roteiro, entrou no avião e vai lá resolver seu problema lá
na família do Moretti. Tá certo. Que coisa, né? Tem que mudar uma trama toda em função de uma única personagem. Eu rifava personagem. Eu também. Né? Muito eu teria mais rifado, prático já do resolveria que essa história. mexer com o elenco Tudo inteiro. que a Glória não está precisando neste momento é de problema. É só trocar a atriz. Deixa a personagem Deixa troca a atriz. personagem e troca a atriz Mas a Glória também. não quer isso. Mas não quer isso, A né? Glória não quer, de forma alguma, diminuir o tamanho do personagem e Uhum. também não vê a possibilidade de trocar. Eu acho que essa era a oportunidade de trocar era a mais pertinente de todas, que você não mexeria na trama, aquela coisa Exatamente. continua do jeito que está. Mas se a novelista, que é dona do enredo todo, não quer mexer, aí é que está o problema. A atriz não quer, a atriz não vai sair. A novelista não quer mexer, e agora, José? Exatamente, mas, Glória, pensa no elenco, a situação está muito complicada para eles lá dentro, né? Manchete do Buchicho! Você de casa já programou seu velório? Vladimir, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fora. sai Eu famoso fora, que programou, Vladimir. ué. Vladimir Alves, Buchicho! Vamos para o Buchicho. Eu quero saber, inclusive, de você também. Mas antes... Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! Muito boa tarde, me segue lá, @Vladimir Alves, no Twitter e no Instagram. Não tá pagando ainda lá no Twitter, enquanto eu tô lá. Quando eu começar a pagar, você não vai mais me encontrar lá. E o Buchicho é meu canal lá no YouTube. Olha aqui, vamos brincar um pouquinho, vamos faturar um prêmio bem legal, como acontece todas as tardes aqui no nosso programa. Então, o que você acha de ganhar um carro de R$400 mil por apenas R$5, hein? Com o Rede TV Plus você pode, é um Volvo XC60, o carro híbrido do ano, e tá aqui esperando para ser seu. E tem mais. Todo dia tem prêmio aqui no A Tarde é Sua, então presta atenção. Agora mesmo pode entrar o QR Code premiado valendo uma Air Fryer, tá? E você quer ganhar esse prêmio? É só capturar esse QR Code, é muito fácil, gente. Para concorrer, entre no site redetvplus.com.br, faça a sua assinatura do jeito que você quiser, inclusive por Pix e agora mesmo. E você já pode levar para casa essa Air Fryer. Todo dia são várias chances de ganhar prêmios na nossa programação. E o melhor, você ainda vai concorrer ao carro da sustentabilidade e da economia, o carro do futuro, um Volvo no valor de R$400 mil. Você já pensou o tanto de coisa que você pode fazer com esse dinheiro? Comprar apartamento, fazer uma viagem, apenas R$5, infinitos sonhos a se realizar. Então aproveite, redetvplus.com.br. Vai nessa, viu? Vamos girar, a gente volta já já. O Buchicho 2. Está de volta. Vamos falar sobre um casal que mudou completamente. Você não se inscreveu lá no meu canal O Buchicho no YouTube? Sua unha com gel vai quebrar. Sua unha com gel vai quebrar. O Buchicho, lá depois você me fala, você não vai quebrar. Ó, falar em unha com gel, falar em procedimento, passar essas coisas todas, o pessoal metendo pau na Gretchen, enchendo o saco da Gretchen, acabando com o Esdras, uma confusão, uma gritaria. Mas o que eles fizeram? Não deram confiança pra ninguém e reapareceram, Sônia. Aí... é uma foto anterior, mas tem o antes e o depois do casal. Vocês sabem que eles fizeram coisa, Quando viu? eles se conheceram. Quando eles Olha o Esdras como estava antes. Ele mudou muito. Ele mudou muito. Ela não É, mudou ó, tanto, mas ele No tempo que mudou ele fazia o Gargamel. Vladimir! Não era? Vladimir! Ele não estava fazendo o espetáculo? Não morda a língua hoje, por favor. Ele não estava Cuidado. fazendo o espetáculo porque ficou parecido. Mas olha que mudança. É brincadeira, Gretchen. Quando... Não, você tem que falar que é brincadeira pro Gargamel, quer dizer, É, pro Esdras. o Esdras. É. Aí eu não sei qual que é o Esdras, qual que é a Gretchen. Ô, Vladimir! Não pode ser uma Eles coisa estão andando dessas. junto pra cima e pra baixo, você não sabe mais quem é quem. Ó, mas eu vou tá bom. contar. Eles fizeram uma lipo HD, chama Renuvion. Deve ser negócio de renovar, né? Sim. E ela, o que ela faz? Ela cola a pele que tá com flacidez. Deve ter cola pra tudo quanto é lado do Não, corpo. mas não é de colar, é cola no músculo. A pele É? cola no músculo. É o Porque HD? Gruda, né? É que você vai remover tudo e geralmente esculpe. Aí deixa os gominhos. Falaram que é Ela deixa os dolorido. gominhos. Falaram que é dolorido.
Que horror. Ele que fez Bom, sei que ele fez a rinomodelação, ele fez o nariz, O nariz. lembra? Sim, era mais recente. Era mais recente. Mexeu também no nariz. Fez transplante capilar, Tá na cara. Esse tá na cara. colocou lente nos pianos, Também. nos dentes, Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. fez a aplicação de botox e, como eu disse, emagreceu 10 quilos. Ah, mas Ficou bom. visível, Vê-se né? que o Visível. Esdras, a mudança dele foi... Esdra, você ganhou 10 anos no mínimo. Parabéns, ganhou, ficaram ganhou ótimos. 10 mesmo, anos. olha, bem Olha, diferente. rejuvenesceu E bastante. tudo isso inspirado por quem? Gretchen! Gretchen! Voltando aqui à nossa roda da fofoca, tem mais coisas pra gente contar, não é? Tem a história do Igor Hickley e da Aline Whirley, ex-Ruge, que vocês sabem, eles estão casados já há 7 anos, 8 anos, têm um filhinho e resolveram abrir o jogo sobre a vida conjugal. Os dois se disseram bissexuais e eles vivem um casamento aberto, uma relação aberta. Ou seja, estamos juntos, somos marido e mulher, temos a nossa família, o nosso filho, moramos na mesma casa, mas não é, pintou uma atração por aí, vai nessa, cada um vivendo a sua vida do jeito que achar melhor. É tipo aquele tapete bem-vindo na porta da casa? Porque eu não sei, pelo Mais jeito, ou relação aberta. menos, Ah, relacionamento relação aberta. Você transa com quem Que você você quiser, mas nós é continuamos melhor todo mundo ser assim? juntos, né? Aí Todo mundo ser assim, Aí né? não existiria chifre. Não tem briga. Não existiria chifre. Foi chifre. Não. Acho que é a solução. Já está consentido. Mas eu acho que tem alguns casais que têm uma maturidade maior. Porque às vezes você fala isso, parece um tabu. Nossa, que coisa, não sei o quê. Se para ele está legal, Não importa. tá ótimo. Não importa o acordo, o importante é que funcione. Diz o velho tudo, ditado, né? Tudo. É, pra Que funcione tudo. Então, se para ele está bom, tá bom mesmo. Quando um né? não quer, dois não brigam. Não tá mexendo com a vida de ninguém, não tá prejudicando ninguém, encontrar o modo deles de viver e tem muitos casais nessa, né? Diga-se de passagem. Não tem essa, como é que fala? O quê? Esse desprendimento. Essa modernidade. É verdade. Não consigo É assim, conceber isso. Também eu não. ainda vejo relacionamento, assim, acho muito lindo ter várias histórias, mas uma de cada vez. Eu ainda não consigo ir além desse limite. Nossa, a Sônia Abrão, ela tá uma poetisa hoje, né, Cecília Meirelles? Ela tá um negócio de uma poetisa. Como é que você falou mesmo? Acho legal. agora. Acho legal. Tem várias histórias, mas uma de cada vez. Eu não consigo Sônia conjugar. Abrão, não Sônia. consigo. Abrão, vírgula, Sônia. Não que eu seja procurar contra, fazer, eu vai. admiro, né? Não, mas A pessoa tem essa facilidade Eu em acho que um lidar com... dia, né, vai chegar a esse nível de desprendimento, realmente, uma outra visão de amor que não inclui posse, exclusividade, esse tipo de coisa. Mas acho que ainda tem um caminho pela frente. Acho que é zero ciúmes, né? Não tem ciúmes nenhum. será que não tem? Eu vou- Com toda essa Eu não tenho ciúme abertura. Não, eu acho que Então no você já caso... dá tive um passo casamento adiante aberto. para ter essa nenhum. história. Será que eu já subi um degrauzinho? Porque se você já não tem seu... Vamos fazer o teste. Você tá mais pra lá do Teste que... da revista Capricho. Vamos fazer o teste. Vamos. Pode. Quem vive esse tipo de relacionamento diz que não é porque está aberto que não existe a fidelidade. Sim, sim. Então tem a questão da transparência. Ô, Bianco, já Não, ele falou de né, respeito, do ele falou... respeito, é. Não é nada escondido, O né? Igor falou umas coisas bem legais. Aquelas lojas, uma inclusive, porta né? fechada e outra meio aberta, eu não entendo isso. Eu não conseguiria. Não conseguiria, não conseguiria, não conseguiria, não conseguiria. Aí nós estamos muito Mas eles estão muito atrasados nessa atrasados. vida, Eles estão né? muito evoluídos. Eles estão muito evoluídos. Beijo, Aline. Beijo, Aline, beijo, Igor. Gosto muito dele como ator também. Bom, de volta aqui ao nosso programa, Jojo Todinho resolveu conversar com o seu público mais de perto, através do Stories, né? E contar sobre o final do casamento com o Lucas. Ela, inclusive, disse que não se arrepende de ter se casado com ele, né? É uma coisa que eu achei até bonito da parte dele mesmo, viu? E depois ela falou da cirurgia bariátrica
bariátrica, que ela vai mesmo fazer, mas assim, como ficou todo mundo comentando, inclusive nós comentamos aqui, puxa, a separação deu um novo ânimo para ela, não sei o quê. Ela disse que não, que na verdade essa cirurgia já estava marcada há 2 meses. Ela estava só esperando aí as próprias determinações médicas, os próximos procedimentos, que é aquilo que ontem o Thiago estava falando, tem que emagrecer, né? Um monte de coisa, né, Sônia Abrão? Passar por psicólogos, uma série de coisas. Vamos conferir agora, vocês vão ver o que a Jojo conta pra gente. Vamos lá. Imigrando já do jovem para adulto. Eu sofri bullying, pelo meu peso. Isso eu sofro hoje, sabe? Por ser uma pessoa pública. E eu sempre falei que não ia fazer bariátrica, que era contra a bariátrica, Era mesmo, que a bariátrica salvou vidas, salvou, mas que eu não precisava e que eu não ia fazer. Só que tem um porém, eu não sou médica. Então, se o médico que está com meus exames, que cuida de mim e acha que tem que fazer, é preciso, eu vou cumprir, né? E foi um desejo que partiu do meu coração, já tem uns 2 meses, eu tomei essa atitude. E isso foi uma coisa que partiu de mim. Porque o que tu não sente agora, te respinga lá na frente. É verdade, uma questão tem que de saúde, cuidar. né? É isso, é saúde, Questão não é de saúde, só não é só- estético, né? É por isso que o plano de saúde cobre, entendeu? Porque, às vezes a pessoa fala, não vou fazer, porque não. Se você tem um plano de saúde e quiser fazer esse tipo de cirurgia, você pode e não precisa pagar absolutamente nada. Ela só- não é estética. Ela não é Saúde, estética, né? Ela é de saúde mesmo. É igual né? mulheres que têm os seios grandes, né? Aquela coisa toda. Ela quer. Ai, não, eu não sei, não posso pagar agora, porque eu já pago meu plano de saúde, não posso fazer essa cirurgia plástica. Não, o plano de saúde cobre, porque não é estética. Causa desvio de coluna. Tem às uma vezes. indicação médica, né? Tem uma O indicação médico médica. endossando essa história, a pessoa faz a cirurgia de diminuição de mama, paga pelo plano de saúde. Ou paga pelo SUS também, porque o SUS também faz esse tipo de cirurgia e que não é estética, é funcional. Exatamente. E como é a Jojo isso. falou, né? Isso não quer dizer também que ela esteja com algo agora. É pensando lá na No frente. futuro, é. Claro, aproveita que ela é novinha, ela tem 22, 23 anos, a Jojo, muito ela nova, é bem né? novinha mesmo, então dá tempo de fazer, tem energia para organismo enfrentar tudo recupera bem, isso, o tem organismo imunidade recupera boa. bem, ela vai fazer numa ótima fase, numa ótima idade, então vai ficar bem se Deus quiser, Você né? já está treinando? Pra quê? Lembra que ontem, no final do programa, você falou que até o final do ano você vai fazer a dancinha da Jojo Todinho, aquela de lá, aquela Aquela quebrada. Você já está treinando? Eu posso treinar o resto da vida, que não vai sair, não vai rolar, Não vai sair? vai Essa daí, rolar. ó, Sônia, ó você, ó. Jojo, ela quer aprender, viu, Jojo? Ô, Jojo, demais, demais. Esse, de ladinho, ó, isso, Olha lá. Jojo, isso, ó. Tec, 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 tec. Ela é muito boa, né? Um Aí, só, ó. molejo aí. Olha, Isso, essa aí, Jojo. Aí, treina por mim, tá? Bom, olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Vamos ler as mensagens do público, Twitter e Instagram. Vamos lá. a Laudiceia Carraro, que bom que existe a Sônia Abrão para se indignar por nós. Que nojo dessa gente. Que A nojo. Que a Daniela não era amante daquele crápula, ela foi morta justamente por não querer nada com aquele psicopata. A Dani era casada com o Raul e apaixonada. Tá aí, Laodiceia, falou que bom que as pessoas têm esse discernimento, né? Acompanham essa história há 30 anos aí, sabe que tudo isso é uma coisa indigna mesmo, viu? Vamos para a próxima. A Gabi, Sônia cirúrgica. Parabéns, Sônia Abrão, pelo seu desabafo nessa história. Eu tô com a história da bariátrica da Jojo não, é a na primeira cabeça, página. é outra É outra história. cirúrgica. Então tá, obrigada, meu amor. Beijo, viu? Vai lá. Vamos lá para Gretel Costa. Obrigada, Sônia Abrão, por falar tudo que também pensamos. Essa viúva não merece espaço na mídia. De jeito nenhum. Getel, né? Gretel. De jeito Gretel. nenhum. Gretel. Então, de jeito nenhum mesmo. Um beijo pra você, viu? Vamos lá, Ó, Vlad. a D. Carolzinha, Sônia, te vi pessoalmente na plateia do Teleton. que bonitinho. Você é linda e simpática. Ah, Manda linda. beijos de São Paulo. Ah, que bom, Carolzinha. Beijo. Que bom que você estava lá. Parabéns, viu? Todo mundo contribuindo aí com o Teleton, que a causa é nobre mesmo. Vamos lá, E a Thiago. Sara?
Sônia, e se você fosse casar, aí sai dessa, achei de rir. Nem esperou terminar a pergunta. Eu não sei, eu acho que eu tô ficando previsível. Ele fica me perturbando com essa história, né? Ele gosta de Toda perturbar. vez, ele gosta. Esse negócio tá ficando previsível, eu tenho que mudar as perguntas, Isso, Vladimir. por favor. A Sônia já tá captando, nesses 10 Eu já anos tô aqui, ela já tá captando a sua captando. mensagem, exatamente, viu? Mais alguma, diretor? Dá tempo? Ah, já? Acabou? Então, acabou, gente, acabou. Ele nunca deixa. Obrigado pelo carinho, pela companhia. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Beijo, valeu, tchau, tchau.